ao módulo de fundos imobiliários. Eu sou Felipe Vaz, eu trabalho em investimentos há mais de 20 anos. Comecei lá na parte de distribuição e comercial de produtos de investimento e caminhei ao longo da minha vida profissional por uma carreira mais de análise. Durante alguns anos eu fui responsável pela cobertura e análise de fundos imobiliários aqui no Brasil e também de ações no mercado imobiliário lá nos Estados Unidos. Atualmente eu sou gestor de uma asset dedicada ao mercado imobiliário e faço a gestão de portfólios tanto aqui no Brasil quanto de ações voltadas ao mercado imobiliário dos Estados Unidos. Ao longo desse curso, que vai começar com conceitos mais básicos de como que essa indústria se desenvolveu, a gente vai ter a oportunidade de atuar e aprofundar conhecimentos em cada um dos setores. Já são mais de 10 setores nessa indústria, então não dá para a gente falar fundo imobiliário como um todo. A gente tem fundo imobiliário logístico, fundo imobiliário residencial, de escritórios, até alguns novos fundos que têm vindo com uma estratégia um pouco mais flexível, de poder atuar em diversos segmentos ao mesmo tempo. Gostaria de agradecer a presença de vocês nesse módulo e dizer que eu estou muito feliz aqui em poder contribuir de alguma forma no conhecimento sobre essa indústria que tanto cresce aqui no país. A gente vai começar essa aula falando sobre o que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles são instrumentos, veículos de investimento que são constituídos justamente dedicados à alocação em ativos imobiliários. Fazendo um pouco mais de detalhe do que são esses ativos imobiliários. A gente pode ter desde ativos que são financeiros, ou seja, títulos de renda fixa com lastro no mercado imobiliário, os principais, a letra de crédito imobiliário, os CRIs, que são os CRIs, cotas de outros fundos imobiliários, ativos diretamente, ou seja, eu posso ter dentro da Constituição, dentro de um fundo imobiliário, um galpão, um edifício de escritórios, um conjunto de agências bancárias, um desenvolvimento residencial para venda e também para locação. Os fundos imobiliários eles foram constituídos no início da década de 90, mais precisamente no ano de 1993, por uma legislação específica, que é de número 8668. E, posteriormente, a gente teve uma instrução da CVM, que é a 472, lá de 2008, que delimitou o arcabouço regulatório de como os fundos imobiliários operam e atuam aqui no Brasil. Nesse slide aqui, a gente está mostrando como é que funciona a estrutura básica de um fundo imobiliário. Então, de um lado, a gente tem os investidores, que fazem a aquisição de cotas de um determinado fundo imobiliário. A gente vai ver aqui ao longo da aula que uma das figuras mais importantes dentro da gestão de um fundo imobiliário é o seu administrador, é o seu gestor, que é justamente a instituição que vai fazer a seleção dos ativos, que vai fazer a alocação desses recursos que foram captados. Então, o investidor foi lá, adquiriu uma determinada cota, esse gestor recebeu o recurso e ele vai fazer o quê? O direcionamento nos ativos imobiliários, que, como eu comentei, tem um universo bem amplo de atuação. Esses ativos imobiliários, eles, no final das contas, eles geram o quê? Uma renda. Então, vamos imaginar que eu tenha adquirido um conjunto de galpões logísticos. Esses galpões estão alugados. Esses galpões alugados, eu tenho direito a receber aluguéis ao longo do tempo. Então, quando os inquilinos pagam esses aluguéis, esse recurso ele volta para dentro do fundo que distribui esse rendimento para os investidores. Então, de uma forma simplista, a gente pode dizer que o fundo imobiliário é um veículo que o investidor tem à disposição para acessar o mercado imobiliário, mas de uma forma mais diversificada e sem ter que ter toda a parte burocrática no meio do caminho. Porque quem compra um ativo diretamente tem que lidar com o inquilino, com o processo de locação, com o recebimento desse aluguel. Então, a estrutura do fundo imobiliário, da forma com que ela está posta aqui no país, ela permite com que um grupo de investidores possa acessar diversas estratégias, segmentos diferentes e que possam ter acesso a portfólios que talvez individualmente não teria acesso. Então, aquele investidor, por exemplo, que gostaria de ter uma exposição a lajes corporativas, o mercado de escritórios, dependendo da região, da localização e do padrão, esse investidor teria que colocar 10, 20, 30 milhões de reais para comprar
uma laje, um andar de um determinado ativo. E por meio do fundo imobiliário, esse investidor consegue ter esse acesso porque o recurso dele está junto de outros investidores. A administração e gestão de um fundo imobiliário ela deve ser feita somente por instituições que sejam autorizadas pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, a fazer isso. E ela tem uma série de responsabilidades embutidas, né? Sejam legais como regulamentares da legislação que envolve os fundos imobiliários, que vão desde a escolha e a seleção dos ativos que vão fazer parte desse portfólio, a gestão desse portfólio ao longo do tempo, né, dos inquilinos, do recebimento dos aluguéis, a distribuição dos rendimentos junto aos cotistas e organização de documentos que os fundos imobiliários têm que divulgar periodicamente. A gente tem uma série de documentos, desde informes mensais, trimestrais, informes anuais, que são, digamos assim, aqueles obrigatórios pela CVM, que né, todo administrador gestor tem que divulgar para os cotistas. E antes de começar a detalhar um pouco mais os diferentes agentes dessa indústria, gestores, administradores e tudo aquilo que envolve os fundos imobiliários, é importante fazer um paralelo aqui com a indústria de fundos de investimento em geral aqui no Brasil, que é uma indústria enorme. Então, por exemplo, quando eu tenho lá um fundo de renda fixa, né, o mandato desse fundo de renda fixa é investir em títulos públicos ou privados. Esse é o mandato de um fundo de renda fixa. Um fundo multimercado, a gente já tem um escopo de investimento mais amplo, que ele pode operar moedas de diferentes localidades, inflação, taxa pré-fixada, ações. No caso dos fundos imobiliários, a estrutura em si é muito similar. Eu tenho a figura de um gestor que vai tocar o dia a dia e cada fundo imobiliário vai ter, digamos assim, uma estratégia de investimento, que pode ser um pouco mais restrita num determinado segmento, até uma estratégia um pouco mais ampla de poder atuar em diversos investimentos imobiliários. O gestor, o administrador, ele tem um papel fundamental, né? Porque primeiro, ele tem que ser uma instituição autorizada pela CVM a fazer esse tipo de serviço e ele tem uma série de responsabilidades legais e regulatórias para fazer nessa gestão. Né? Uma delas, né, para eu fazer, por exemplo, uma compra de um ativo imobiliário, eu tenho que realizar toda a parte de prospecção e diligência desse ativo. O recebimento desses aluguéis, esse fluxo de rendimentos e aquilo que está sendo distribuído para o investidor, também é um papel do administrador fazê-lo. E dentro desse papel central que o administrador tem no dia a dia de um fundo imobiliário, a gente pode ter, por exemplo, um fundo que tenha lá um determinado administrador, que é considerado o que a gente chama de administrador fiduciário daquele fundo, mas que ele tem um gestor que é uma instituição diferente. Ele tem um escriturador, que é uma outra instituição. Ele tem um custodiante, que é uma outra instituição. Ele tem uma auditoria, que é feita necessariamente de forma externa, que tem que ser contratado. Então, todo esse processo de contratação e todo o dia a dia que envolve o fundo imobiliário é de responsabilidade do administrador. Como é que o investidor pode acessar esse tipo de investimento? Ele faz esse acesso comprando, adquirindo cotas, né? E essas cotas nada mais são do que uma fração, ou seja, a menor fração que representa aquele portfólio. Então, imagina que eu tenho lá um fundo com 10 ativos, diversificado em vários segmentos. Quando eu compro uma cota daquele fundo, eu estou comprando a representação desse portfólio diversificado. Muito similar ao conceito de uma ação. Quando eu compro uma ação, eu também estou comprando um portfólio daquela empresa. O que muda aqui é que no caso de uma ação, eu tenho lá um CEO, eu tenho um comitê executivo e eu tenho funcionários. No caso de um fundo de investimento, o que a gente tem é uma gestora, que ela não é dona daquele patrimônio, ela faz justamente a gestão desse dia a dia. O investidor, ele é dono, entre aspas, dessa cota, porque ele não tem um direito, ele não pode chegar lá no gestor, por exemplo, e falar, vende aquele ativo
ou seja, ele não tem um direito real sobre aqueles ativos que indiretamente fazem parte do portfólio, mas é uma aproximação muito boa do que o investidor teria comprando um portfólio diversificado. No caso do resgate e negociação nos fundos imobiliários, a gente tem uma diferença importante em relação ao que a gente tem nos fundos abertos, né? Então, quando eu compro, por exemplo, um fundo de renda fixa, quando eu desejo fazer um investimento, seja por meio de uma corretora, seja por meio de um banco, o que eu faço? Eu vou lá, eu dou um comando de adquirir determinada quantidade de cotas, né? Essas cotas ou esse recurso que entra para o gestor, ele faz, né, os investimentos. E quando eu precisar fazer algum tipo de resgate, eu precisar dispor de alguma parte desse recurso, o que eu posso fazer? Eu comando lá um resgate para o meu gestor, para o meu administrador. Ou seja, no limite, esse gestor, esse administrador, ele tem que se desfazer de ativos para honrar e cobrir aquele resgate que eu estou pedindo. Isso vale para aquilo que a gente chama de fundos abertos, como a maioria dos fundos de renda fixa, os fundos multimercado, os fundos de ação. Agora, quando a gente pensa no fundo imobiliário, o fundo imobiliário ele é constituído de uma forma de condomínio fechado. Ou seja, eu não resgato cotas de um fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele cresce por meio daquilo que a gente chama de ofertas públicas, né, que é um convite, né, aos investidores fazerem alocação desse recurso em uma determinada estratégia, em um determinado portfólio. E se eu quiser me desfazer dessas cotas, né, se eu precisar vender essas cotas, boa parte ou a vasta maioria dos fundos imobiliários no Brasil, eles são negociados na B3, na Bolsa de Valores. Ou seja, eu, como investidor, eu posso buscar um outro investidor que queira adquirir essas cotas. Então, do ponto de vista prático, é uma forma de eu fazer a liquidez, mas isso não é um resgate de cotas. Eu só teria um resgate de cotas num cenário de, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um fundo imobiliário com um ativo, só um prédio lá de escritórios, e esse fundo recebeu uma proposta de vender esse portfólio. O fundo, se ele vender esse portfólio, né, que pode ser aprovado, por exemplo, numa assembleia de cotistas, se esse fundo vender o único portfólio que ele tem, aquilo que está delimitado no regulamento dele, por exemplo, não faz muito sentido ele continuar existindo. Então, nesse caso, a gente tem sim a possibilidade de ter o quê? Depois dessa venda, os recursos que foram angariados, ele vai ser distribuído para os investidores e daí vai ter efetivamente um resgate de cotas. Mas, na vasta maioria dos casos, quando o investidor quiser negociar essa cota, ele pode fazer isso vendendo para algum outro investidor. A que preço? Vai depender do momento de mercado, da liquidez, ou seja, de quanto de procura que aquelas cotas têm no que a gente chama de mercado secundário de Bolsa de Valores. A liquidez, né, nesse mercado secundário de cotas de fundo imobiliário ainda não é igual ao que a gente tem dentro do mercado de ações brasileiro, não é igual comprar e vender a ação de uma Vale, de uma Petrobras, mas ela vem evoluindo ao longo do tempo, né? E no limite ela permite, fazendo um paralelo até com a outra possibilidade que o investidor teria, né, de fazer a aquisição direta de um imóvel, ela tem uma flexibilidade, uma liquidez maior, né? Para quem já tentou vender, né, uma saleta comercial ou um apartamento, sabe o quão difícil é fazer dinheiro daquele investimento. Então, a gente pode dizer que a liquidez da cota no mercado secundário de um fundo imobiliário ela é maior do que ter o ativo diretamente, mas ainda não é o mesmo de comprar e vender uma ação aqui no Brasil. Entrando aqui na estratégia de cada um dos fundos, dentro do regulamento, que é como se fosse, né, o documento, ou ele é, melhor dizendo, o documento principal na constituição do fundo, uma parte importante tem a ver com a política de investimento, né? A gente vê que a indústria brasileira de fundos imobiliários ela evoluiu de uma indústria que era muito concentrada em fundos, os chamados monoativos, né? Eram fundos que só compravam, por exemplo, portfólios de agências bancárias locadas a um determinado banco, ou tinham um portfólio de 2 ativos de escritórios, ou tinham determinados galpões logísticos. A gente hoje tem mandatos que são mais amplos, mais complexos.
E isso ajuda, de um lado, né, a diversificação, mas impõe também para o gestor uma diligência muito maior na seleção, porque eu não vou estar, digamos assim, tão amarrado no processo de qual tipo de ativo que eu posso comprar ou qual tipo de inquilino que eu vou buscar dentro do processo de investimento. A gente tem três principais classificações aqui dos fundos imobiliários. Mais à frente eu vou passar um pouco do que seria a classificação da Ambima, né, que é a Associação Nacional dos Bancos de Investimento para os fundos imobiliários, mas eu dividiria aqui em três grandes grupos. Tá? Fundos imobiliários que têm um objetivo, um foco em renda, né, que já têm portfólios constituídos, que já distribuem rendimentos periódicos. A gente tem um leque ainda pequeno no Brasil de fundos que têm um viés de desenvolvimento, que participam, por exemplo, de incorporações residenciais, comprando terrenos, desenvolvendo projetos imobiliários, vendendo, né, ou locando depois esses portfólios já prontos. E a gente tem um segmento também de fundos imobiliários que tem menos a ver com ativos de renda variável. O fundo imobiliário ele é, por natureza, um ativo de renda variável. A gente não consegue cravar aqui qual vai ser a rentabilidade de antemão, mas a gente tem um segmento bastante relevante hoje na indústria, que são os fundos de papel, né? Os chamados fundos de papel, os fundos que têm títulos de renda fixa com lastro no mercado imobiliário. Dependendo da estratégia e da política de investimento, a gente pode estabelecer, e isso a gente vai tratar ao longo das aulas do módulo, qual que tem mais risco, qual que tem menos risco, o que o investidor deve avaliar quando ele estiver comprando um portfólio de ativos de escritórios, né? Ou de fundos que investem no segmento de escritórios, ou de shoppings, né? Então, tudo isso a gente vai aprofundar mais ao longo dos módulos. De uma forma geral aqui, a gente pode dizer que a indústria de fundos imobiliários, que já tem mais de 400 fundos negociados em bolsa, ela se desenvolveu em termos de segmento. Aquilo que começou basicamente com fundos de escritório e fundos de shoppings, hoje a gente tem muitos segmentos representados, desde o residencial, galpões logísticos, fundos que focam, por exemplo, no segmento de agronegócio ou ativos imobiliários com foco no segmento agro. Toda essa evolução traz um benefício muito interessante para o investidor, né? Se antes ele tinha que ficar preso a uma política de investimento mais restrita, a um ativo específico, hoje ele consegue ter acesso a um portfólio bastante diversificado. Classificação importante da gente destacar que é a classificação que a própria Ambima traz para os fundos imobiliários. E ela divide em dois critérios principais, né? O primeiro critério tem a ver com o mandato do fundo, né? E os 5 mandatos que a Ambima estabelece para os fundos imobiliários são esses que a gente está vendo aqui no slide. Então, o primeiro deles, desenvolvimento para renda. É alguém que está constituindo um portfólio, construindo um galpão, um prédio de escritórios ou um conjunto de unidades residenciais com o objetivo de que, uma vez esse portfólio estando pronto, eu vou fazer a locação. Por meio dessa locação, isso vai possibilitar ao fundo imobiliário ter uma renda, né? Então, esse tipo de ativo, na comparação, por exemplo, com um outro segmento aqui que está representado, que é o segmento da renda, ele impõe diferentes análises que o investidor deve fazer, né? Por quê? Fazendo um desenvolvimento de um ativo imobiliário, eu tenho uma série de riscos ali que eu posso ter, por exemplo, no processo de construção desse ativo imobiliário. Enquanto se eu compro um fundo que já tem um portfólio todo constituído, que ele não é de desenvolvimento, mas é basicamente um portfólio já pronto, eu tenho um risco um pouco mais reduzido. A gente pode ter desenvolvimento tanto para a venda de unidades quanto para a renda, né? Essa é uma das classificações que a gente tem aqui dentro do mandato classificado pela Ambima. A parte de títulos e valores imobiliários, a gente pode ter desde os fundos imobiliários de papel, que investem em títulos com lastro imobiliário, como principalmente os CRIs, mas eu posso ter, por exemplo,
os fundos de fundos, que compram cotas de outros fundos, né? Eles também entram nessa classificação aqui. E os fundos híbridos são fundos, digamos assim, que têm um mandato mais amplo possível. Fazendo um paralelo com a indústria, né, seriam os fundos multimercados, ou os hedge funds aqui na indústria de fundos. Eles podem ter desde ativos diretamente, cotas de fundos imobiliários, participar de eventuais desenvolvimentos imobiliários de ciclo de 2, 3 anos, podem ter ações de empresas voltadas ao mercado imobiliário. Então, o segmento híbrido ele tem crescido. E um outro exemplo com mandato não tão amplo como esse hedge fund que eu comentei, mas que a gente tem representantes aqui na indústria, são fundos que operam, por exemplo, 2 segmentos. Em vez de ter só logístico, ele tem logístico e escritórios. Ele pode, dependendo da situação de mercado, ele pode capturar o melhor de cada segmento, o melhor de cada cenário que ele tem. O segundo critério aqui dentro da classificação Ambima é o tipo de gestão, né? E eu posso ter uma gestão passiva. Então, naquele exemplo inicial que eu dei, de um fundo que tem um portfólio, um ativo de escritórios, locado para uma determinada empresa, esse é um fundo, claro, com gestão passiva. Agora, no outro extremo, se eu tiver um fundo que possa ter desde ativos imobiliários diretos, seja um shopping, seja um escritório, seja um galpão, até uma cota de um outro fundo imobiliário, esse tipo de gestão é mais ativo, ou seja, dependem e tem um trabalho maior do gestor. Geralmente, a taxa de administração, né, de um fundo imobiliário ela vai estar intimamente ligado a quê? Ao trabalho que esse gestor tem na hora de tocar esse portfólio. Do lado de retorno, né, e a tributação dos fundos imobiliários, o retorno eu já comentei que os fundos imobiliários eles são instrumentos de renda variável. Mas eu tenho 2 principais componentes de retorno que esse investidor ele pode ter. Eu posso ter o rendimento vindo de eu comprar uma cota, por exemplo, valendo R$100, e eu vender essa cota depois de um tempo a R$110. Então, eu capturei esses R$10 de ganho. E uma outra forma de capturar um retorno dentro dos fundos imobiliários é por meio dos rendimentos recebidos periodicamente. A vasta maioria dos fundos imobiliários distribui rendimentos mensalmente, equivalendo aí ao que seriam os aluguéis se eu tivesse um ativo imobiliário direto. Em termos de legislação, do ponto de vista prático, necessariamente o gestor ele tem que distribuir o resultado pelo menos uma vez a cada semestre. Mas, como eu comentei, a vasta maioria dos fundos distribuem os rendimentos de forma mensal. Então, esses rendimentos recebidos de forma mensal, mais o potencial que eu tenho, né, de comprar uma cota por um determinado valor e vender essa cota por um valor maior, constituem aqui as 2 principais formas de eu ter o retorno desse investimento. Por legislação, o fundo imobiliário tem que distribuir 95% desse resultado apurado a cada semestre. Vale destacar, muito embora a gente tenha alguns fundos imobiliários que, por algum determinado momento, ele pode ter um instrumento ali de alguma renda mínima atrelada àquele ativo, o mais comum, e vale a pena quem estiver analisando qualquer fundo imobiliário, que a renda que esse fundo imobiliário potencialmente pode distribuir vai estar ligado à qualidade do ativo, à qualidade dos inquilinos, à qualidade daquele portfólio e qual que é o risco daquele portfólio, por exemplo, ficar mais ou menos vago, né, mais ou menos vacante, capturar um preço de aluguel maior ou menor. Então, o resumo aqui não tem rentabilidade garantida em fundos imobiliários. Então, sim importante avaliar política de investimento, qualificação de gestor, até para o investidor tomar uma decisão bem consciente. Depois de falar de retorno, vamos falar um pouco de tributação, né? Como é que está constituída a parte tributária de quem investe num fundo imobiliário? Falando primeiro agora dos rendimentos recebidos.
Os rendimentos recebidos por pessoas físicas, que são a vasta maioria dos investidores de fundos imobiliários aqui no Brasil, eles têm um benefício importante, que é a isenção de imposto de renda sobre aquele rendimento periódico que ele está recebendo. Para isso acontecer, a gente tem três principais condições dadas aí pela regulamentação. A primeira delas é que o cotista não pode ter mais do que 10% das cotas daquele fundo para ser beneficiado com essa isenção. E aqui a lógica foi dar o benefício para fundos e portfólios que tenham um nível de pulverização, ou seja, muitos investidores investindo. O fundo tem que ter pelo menos 50 cotistas e ele tem que ser negociado no mercado organizado, que pode ser de bolsa ou no mercado de balcão. Então, cumpridas essas três condições, os rendimentos que os investidores recebem periodicamente, eles são isentos de imposto de renda. Isso dá um baita benefício para quem está fazendo um investimento em fundos imobiliários. Sobre a parte dos ganhos de capital, você tem uma tributação, sim, de imposto de renda. A alíquota é de 20% sobre o valor desse ganho. Então, vamos dar um exemplo aqui. O investidor comprou uma cota a R$100 e ele vendeu essa cota a R$110. Então, em cima desses R$10 que ele apurou de lucro, ele vai ter que recolher R$2 a título de imposto de renda. Ele vai fazer isso até o mês subsequente a essa operação. Vale destacar que essa tributação de 20% ela é específica dos fundos imobiliários e ela não se conversa ou é compartilhada com outras operações no mercado de renda variável, como, por exemplo, compra e venda de ações. Se eu tive um prejuízo vendendo uma ação, eu não posso compensar esse prejuízo com o ganho num fundo imobiliário. E aqui também não tem nenhuma diferenciação entre operações feitas do tipo normal, né, quando você compra um determinado ativo e vende dias depois, ou em operações day trade, né, que você compra e vende o ativo no mesmo dia. Ou seja, a alíquota sobre o ganho de capital ela é única, de 20% sobre os ganhos.